A BR-153, conhecida como Rodovia Belém-Brasília, é uma das mais movimentadas do Brasil. Em meio ao fluxo de caminhões e carros, existe um trecho, nas proximidades de Uruaçu, Goiás, que ganhou fama entre os motoristas por seus fenômenos inexplicáveis. A história mais famosa fala de uma mulher vestida de branco que aparece na beira da estrada, geralmente tarde da noite. Os relatos seguem um padrão: os caminhoneiros veem a figura solitária com o braço estendido, como se pedisse carona ou ajuda. Ao se aproximarem, percebem que ela parece aflita, com um olhar desesperado. Os motoristas que param para oferecer ajuda relatam que, assim que descem do veículo ou abrem a porta, a mulher desaparece completamente, deixando um vazio gelado no ar e o coração batendo descompassado. Um dos casos mais impactantes aconteceu em 1998. Um caminhoneiro chamado Rogério, nome fictício, que transportava cargas de São Paulo para o Pará, viu a mulher no acostamento por volta das 3 horas da manhã. Ele descreveu a figura como pálida, com os cabelos longos cobrindo parte do rosto e um vestido branco rasgado. Movido pela preocupação, Rogério estacionou e saiu do caminhão para perguntar se ela precisava de ajuda. Assim que se aproximou, a mulher desapareceu diante de seus olhos. Atordoado, ele retornou ao veículo e percebeu que o vidro da cabine estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali dentro. Após o ocorrido, Rogério compartilhou sua experiência em um posto de gasolina e descobriu que outros motoristas haviam passado pela mesma situação. Os mais antigos contaram que a mulher seria o espírito de uma jovem que morreu em um acidente na década de 1970, quando o trecho ainda era pouco pavimentado. A lenda diz que ela estava a caminho de seu casamento, mas o veículo em que viajava capotou, tirando sua vida e a de seus familiares. Desde então, sua alma vaga pela rodovia, procurando por alguém que possa ajudá-la a encontrar paz. Alguns caminhoneiros mais supersticiosos acreditam que ignorar a aparição traz má sorte. Há histórias de motoristas que passaram direto e, minutos depois, sofreram acidentes inexplicáveis, como pneus estourados ou falhas nos freios. Por isso, muitos evitam dirigir à noite naquela região, enquanto outros levam amuletos de proteção, como crucifixos ou terços pendurados nos retrovisores. Apesar de não haver provas concretas, a lenda do fantasma da estrada vazante continua viva, passando de boca em boca entre os motoristas. É um lembrete de que, nas estradas brasileiras, o maior perigo pode não estar nos buracos ou nas curvas fechadas, mas no que não podemos explicar. A BR-101, conhecida como uma das espinhas dorsais do transporte rodoviário no Brasil, é palco de diversos relatos sobrenaturais. Entre os mais assustadores está o caso do Homem Sem Rosto, que muitos dizem aparecer próximo a Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A história ganhou força entre os caminhoneiros que trafegam à noite, especialmente em trechos mal iluminados e isolados. Um dos relatos mais famosos é o de Cláudio, nome fictício, um caminhoneiro com mais de 20 anos de estrada. Em 2012, durante uma viagem noturna para entregar uma carga de alimentos no Espírito Santo, Cláudio avistou um homem à beira da estrada. Era uma figura alta, com roupas simples e desbotadas, acenando em busca de carona. Apesar de ser comum encontrar pessoas pedindo ajuda nesse trecho, algo na postura do homem parecia fora do lugar, mas Cláudio decidiu parar. Quando o homem subiu na cabine, Cláudio notou algo estranho. O passageiro permanecia calado e de cabeça baixa, como se evitasse contato visual. A viagem seguiu por alguns minutos em um silêncio incômodo, até que Cláudio decidiu puxar conversa. "Vai para onde, amigo?", perguntou ele. O homem virou lentamente o rosto na direção de Cláudio, revelando que não tinha feições. Nada de olhos, nariz ou boca. Apenas uma superfície lisa e pálida, como se alguém tivesse apagado seu rosto. O caminhoneiro congelou de medo, perdeu o controle do volante por um instante e quase saiu da pista. Quando recuperou a direção e olhou novamente para o banco do passageiro, o homem havia desaparecido. O cinto estava desfeito, e a porta permanecia trancada, sem sinais de como ele poderia ter saído. Apavorado,
Cláudio parou no primeiro posto de combustível que encontrou. Ele relatou o ocorrido a outros caminhoneiros, esperando ouvir que era apenas fruto de sua imaginação. Para sua surpresa, alguns colegas afirmaram já terem passado por algo semelhante naquele mesmo trecho. A figura sem rosto, segundo eles, era conhecida por aparecer em noites chuvosas ou de neblina, sempre pedindo carona. As teorias sobre quem ou o que seria o homem sem rosto variam. Alguns acreditam que é o espírito de uma vítima de atropelamento, cujo rosto foi desfigurado no acidente. Outros dizem que pode ser uma entidade sobrenatural, um tipo de aviso para os motoristas que dirigem cansados ou desatentos. Há também os mais céticos, que alegam que é uma alucinação causada pelo cansaço extremo de viagens longas. Independentemente das explicações, o relato do homem sem rosto se tornou uma lenda entre os caminhoneiros. Muitos evitam parar naquele trecho à noite, e quem decide oferecer carona fica alerta para qualquer comportamento estranho. Até hoje, o mistério persiste, mantendo viva uma das histórias mais assustadoras da BR-101. A BR-116, conhecida como a Rodovia da Morte, é famosa não apenas pelos perigos das curvas sinuosas e da má conservação, mas também pelos relatos sobrenaturais que assombram motoristas e caminhoneiros. Um dos mais conhecidos é o caso da criança chorando no posto abandonado. O local, situado em um trecho isolado da rodovia entre os estados de São Paulo e Paraná, carrega um clima pesado e misterioso que já fez muitos caminhoneiros mudarem suas rotas. Segundo os relatos, o posto funcionou por décadas até ser fechado nos anos 1990, após uma série de problemas financeiros e rumores de crimes no local. Desde então, o lugar se tornou um ponto deserto, com bombas de combustível enferrujadas, paredes pichadas e uma atmosfera sombria. O que chama a atenção, no entanto, são os sons inexplicáveis que muitos dizem ouvir ao passar por ali durante a madrugada. Carlos, de nome fictício, um caminhoneiro experiente, contou sua experiência em um programa de rádio especializado em relatos de estrada. Ele estava dirigindo durante uma noite chuvosa, quando precisou estacionar para descansar. Sem opções melhores, parou no acostamento próximo ao antigo posto. Assim que desligou o motor, ouviu um som que gelou sua espinha, o choro de uma criança, vindo de dentro das ruínas do estabelecimento. Intrigado, Carlos saiu da cabine com uma lanterna para investigar. Conforme se aproximava, o choro parecia ficar mais intenso, misturado a sons de passos leves e risadas abafadas. Dentro do posto, ele encontrou brinquedos antigos espalhados pelo chão, como ursinhos de pelúcia e carrinhos de plástico, cobertos por poeira e teias de aranha. Mas não havia sinal de nenhuma criança. Assustado, voltou para o caminhão e decidiu seguir viagem, mesmo exausto. No dia seguinte, compartilhou o ocorrido com colegas de profissão e descobriu que não estava sozinho. Muitos outros motoristas já haviam ouvido os mesmos sons, sempre nas primeiras horas da madrugada. Há histórias ainda mais macabras, como a de caminhoneiros que relataram ver uma criança parada no meio do posto, observando-os em silêncio antes de desaparecer. A origem do fenômeno é cercada de teorias. Algumas pessoas acreditam que o posto foi palco de um crime brutal nos anos 1980, envolvendo o desaparecimento de uma família, incluindo uma criança pequena. Outros dizem que o local foi amaldiçoado devido à violência frequente na região. Uma versão mais cética sugere que os sons são resultado do vento e da acústica das ruínas, que criam a ilusão de vozes. Independentemente da explicação, o posto abandonado continua sendo um local evitado por muitos. Os caminhoneiros que precisam cruzar aquele trecho preferem manter os vidros fechados, o rádio ligado e os olhos fixos na estrada. Para eles, o som de uma criança chorando não é algo que se arrisca a investigar, especialmente em um local onde o silêncio deveria ser absoluto. Nas estradas sinuosas de Minas Gerais, principalmente na BR-381, apelidada de Rodovia da Morte, circula um relato que arrepia os cabelos até dos caminhoneiros mais experientes. Muitos motoristas afirmam já terem cruzado com um caminhão que parece comum à primeira vista, mas esconde um segredo aterrorizante: ele não tem motorista. Essa história, conhecida como caminhão sem motorista, virou uma lenda que ecoa entre as rodas de conversa nos postos e paradas da região.
Segundo os relatos, o caminhão aparece geralmente em noites de neblina ou chuva fina, quando a visibilidade está reduzida. Ele surge do nada, vindo em alta velocidade, muitas vezes ultrapassando outros veículos ou acompanhando-os de perto como se os perseguisse. O detalhe assustador é percebido quando os motoristas olham para a cabine, ela está completamente vazia, sem qualquer sinal de um condutor. Um dos relatos mais famosos é o de João, de nome fictício, um caminhoneiro que fazia transporte de carga pesada entre São Paulo e Belo Horizonte. Em 2009, durante uma madrugada silenciosa, João dirigia em um trecho isolado da BR-381 quando avistou um caminhão pelo retrovisor. Ele vinha rápido, piscando os faróis como se estivesse pedindo passagem. João deu seta e encostou para a direita, mas, ao olhar para o veículo enquanto ele passava, percebeu que não havia ninguém ao volante. A cabine estava iluminada apenas pelo painel, revelando o banco vazio. João, assustado, acelerou para manter distância. No entanto, para sua surpresa, o caminhão desacelerou e continuou o acompanhando pelo retrovisor por vários minutos. De repente, sem motivo aparente, o veículo desapareceu na próxima curva, sem deixar rastros. Quando chegou ao destino, João compartilhou a experiência com outros motoristas e descobriu que esse não era um caso isolado. A lenda do caminhão sem motorista tem diversas teorias. A mais popular entre os caminhoneiros diz que o veículo pertenceu a um motorista que sofreu um grave acidente naquele trecho, quando os freios falharam em uma descida íngreme. O homem teria perdido o controle e despencado em um barranco, causando um incêndio que destruiu completamente o caminhão. Alguns acreditam que o espírito do motorista ainda está preso à estrada, dirigindo seu veículo fantasma na eternidade. Outras versões mais céticas sugerem que o fenômeno é fruto da imaginação de motoristas cansados, agravada pelas condições climáticas adversas e pela baixa visibilidade. Alguns especialistas apontam que os reflexos de faróis e sombras podem criar a ilusão de uma cabine vazia. No entanto, a quantidade de relatos e a consistência dos detalhes deixam até os mais racionais intrigados. Independentemente das explicações, o caminhão sem motorista é um mistério que continua vivo nas estradas de Minas Gerais. Muitos caminhoneiros evitam dirigir sozinhos por aquele trecho durante a madrugada, e quem cruza com um caminhão na neblina prefere não olhar para a cabine. Afinal, a última coisa que querem é confirmar se o banco do motorista realmente está vazio. A Serra do Mar é um dos trechos mais icônicos e desafiadores para quem percorre as estradas brasileiras. Suas curvas fechadas, cercadas por mata densa e envoltas em neblina, já foram palco de inúmeros acidentes e tragédias. Mas entre todas as histórias contadas pelos caminhoneiros que enfrentam o trajeto, uma delas é especialmente aterrorizante, a lenda da noiva da Serra do Mar. Dizem que a noiva aparece em uma parte isolada da estrada, geralmente durante a noite ou em madrugadas chuvosas. A figura é inconfundível, uma mulher jovem, vestida com um vestido de casamento branco e sujo, segurando um buquê de flores murchas. Alguns motoristas relatam vê-la andando lentamente pelo acostamento, enquanto outros afirmam que ela surge repentinamente no meio da pista, forçando-os a frear bruscamente. Quando descem para verificar, não encontram nada além de uma névoa fria e um silêncio assustador. A origem da lenda remonta aos anos 1970, quando um grave acidente teria tirado a vida de uma noiva e de seu noivo naquele trecho da serra. Segundo a história, o casal estava a caminho do casamento quando o motorista do carro perdeu o controle em uma curva perigosa, despencando em um barranco. Todos os ocupantes do veículo morreram no impacto, mas o corpo da noiva foi encontrado dias depois, ainda vestida com seu traje de casamento, em meio aos destroços. Desde então, sua alma vagaria pela estrada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, procurando por seu amor perdido. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1995, quando um caminhoneiro chamado Arnaldo, de nome fictício, transportava uma carga de alimentos de Santos para o interior de São Paulo. Durante uma madrugada fria e nublada, ele avistou a figura de uma mulher no acostamento. Pensando que era uma pessoa perdida ou em perigo, Arnaldo reduziu a velocidade e parou. A noiva teria se aproximado lentamente da cabine, mas quando ele abriu a janela, a mulher desapareceu no ar, deixando apenas o som distante de uma risada e um cheiro de flores podres. Muitos outros caminhoneiros relatam encontros similares.
Alguns dizem que a noiva tenta pegar carona, mas desaparece assim que entra na cabine. Outros afirmam que ouviram sua voz sussurrando em seus ouvidos ou viram sua silhueta pelo retrovisor. O fenômeno se tornou tão conhecido que muitos motoristas evitam dirigir sozinhos por esse trecho da Serra do Mar, especialmente à noite. A lenda da noiva da Serra do Mar divide opiniões. Para os mais supersticiosos, ela é um espírito inquieto que busca encontrar paz. Já os céticos acreditam que as aparições são fruto de alucinações causadas pelo cansaço e pela atmosfera densa e misteriosa da serra. Mesmo assim, ninguém consegue explicar a semelhança dos relatos ou a sensação inexplicável de frio que muitos dizem sentir no local. Seja como for, a noiva da Serra do Mar continua sendo um dos mistérios mais assombrosos das estradas brasileiras. E para quem cruza o caminho dessa lenda, uma coisa é certa: a lembrança do encontro ficará marcada para sempre.